Olá, hoje vamos fazer uma análise aprofundada de uma decisão bem recente e super importante do Superior Tribunal da Justiça, o STJ. Ela mexe bastante com quem busca benefícios no INSS, né? Correto. É o tema 1124. Foi julgado agora, em outubro de 2025, e veio para, digamos, ajustar algumas regras-chave sobre o interesse de agir nas ações previdenciárias. Isso, a grande questão é, quando é que alguém pode de fato levar uma briga com o INSS para a Justiça? E outra coisa crucial, como isso afeta a data de início do pagamento do benefício? Exato. Então, nossa conversa hoje é para entender o que mudou na prática, o que o segurado precisa fazer antes de ir para a Justiça, qual o papel do INSS agora e, claro, o impacto no bolso, né? Quando começa a receber. Parece que a ideia foi buscar um equilíbrio, sabe, entre o direito do cidadão e a necessidade de um processo administrativo mais eficiente, para não ser só um carimbo. Exatamente. Parece que o STJ sentiu que precisava clarear esse caminho. Vamos investigar isso? Para começar, por que essa discussão sobre interesse de agir ficou tão central agora? Olha, o estopim é interessante. Ganhou muita força depois de uma decisão anterior do STF, a ADI 6096. Essa ADI, ela afastou a decadência para pedir benefício. Ah, certo. Não tem mais prazo para pedir o benefício em si. Isso. O que ficou foi só a prescrição, aquela de 5 anos, para as parcelas atrasadas. Entendi. Pede quando quiser, mas só recebe os últimos 5 anos de atrasados. Precisamente. E isso, bom, acabou gerando uma tensão grande em torno da data de início do benefício, a DIB. Especialmente porque, muitas vezes, aparecem provas novas só lá na frente, no processo judicial, provas que não estavam no INSS. Aí o STJ percebeu que precisava mexer nisso, mas antes de definir a DIB nesses casos de prova nova, tinha que responder quando é que se pode ir para a justiça, o tal do interesse de agir. Daí veio o tema 1124. Faz sentido. Resolveram atacar a raiz do problema primeiro. Então, vamos lembrar a regra antiga, ou melhor, a regra geral que já existia, né? Baseada no STF e no próprio STJ. Já precisava de um pedido prévio no INSS para poder processar, certo? Tinha que ter o não do INSS, ou aquela demora gigante, mais de 45 dias, ou se é um caso que a gente já sabe que o INSS nega sempre. Perfeito. Essa base continua. O requerimento administrativo prévio ainda é a regra, só que o tema 1124 trouxe um tempero novo. Não serve mais qualquer pedido. Tem que ser um requerimento administrativo apto. Requerimento apto. Boa. Vamos desembrulhar isso. O que exatamente faz um requerimento ser apto agora? O STJ definiu como apto aquele que tem, olha a frase, documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. Traduzindo, o INSS tem que conseguir pelo menos entender o que a pessoa está pedindo e por quê. Certo. E se o pedido não tiver nem esse mínimo, se for, sei lá, muito vago? Aí entra o que o STJ chamou de indeferimento forçado. É quando o segurado entra com um pedido quase vazio, sabe? Talvez só a identidade, sem dizer direito qual benefício quer, sem juntar nada básico. Tipo, só para pegar o não rapidinho e ir para a justiça. Exatamente, um atalho. E o tema 1124 foi claro. Esse tipo de indeferimento por falta desse mínimo não configura interesse de agir. O INSS pode negar, mas essa negativa não abre a porta do judiciário. E qual a saída para o segurado nesse caso? Vai ter que juntar o básico, o necessário, para dar para entender o pedido, e fazer um novo requerimento administrativo. A ideia é dar uma chance para o INSS analisar de verdade antes de ir para a briga judicial. Tá, mas aí tem uma situação. E se o pedido dá para entender, o INSS sabe o que a pessoa quer, mas falta um documento para comprovar mesmo o direito? Sei lá, falta um PPP para aposentadoria especial. Ah, esse é um ponto-chave. Talvez o mais importante do tema 1124. Se o requerimento é apto, ou seja, compreensível, mas a documentação está insuficiente para conceder na hora, o INSS agora tem o dever legal de pedir para complementar. Opa! Então o INSS não pode mais só negar de cara porque faltou um papel, se o pedido em si faz sentido. Não se o pedido for minimamente inteligível, né?
O INSS tem que ser mais colaborativo. Tem que mandar uma carta de exigência, dar um prazo para o segurado trazer o que falta. É o dever de orientar. E se o INSS não fizer isso? Se ele simplesmente negar, mesmo o pedido sendo apto, só que incompleto? Aí a falha do INSS e essa omissão do INSS sim configura o interesse de agir. O segurado não pode ser prejudicado porque o órgão não fez a parte dele de pedir a complementação. Isso significa que o juiz vai ter que analisar mais a fundo o que aconteceu lá no INSS, né? Com certeza. O STJ frisou isso. O juiz tem que olhar o processo administrativo com atenção. Foi desleixo do segurado, que não juntou o documento, mesmo sendo pedido, ou foi o INSS que não deu a chance, não pediu para complementar? Essa análise caso a caso é essencial. E a questão das provas? Ainda rola chegar na justiça com um documento novo que nunca passou pelo INSS, uma testemunha que só apareceu depois? Outro ponto central que o tema 1124 abordou, consolidando o que já vinha se desenhando, a regra geral continua. A ação na justiça, em princípio, tem que ser sobre os mesmos fatos e as mesmas provas que o INSS analisou. Quer dizer, se a pessoa acha um documento super importante, depois que o INSS já negou. O caminho certo, pelo tema 1124, é levar isso para o INSS primeiro. Faz um novo requerimento administrativo com essa prova nova, chegar com fato novo ou prova essencial direto no juiz, sem passar pelo INSS antes, o processo vai ser extinto por falta de interesse de agir. Mas tem alguma brecha? Alguma situação onde um documento novo pode entrar direto na justiça? Tem uma exceção importante. Se esses documentos novos, apresentados lá no juiz, forem vistos como complementares ou de reforço a uma prova que já estava lá no processo administrativo. E ponto crucial, se aquela prova administrativa original, sozinha, já era suficiente para dar o benefício. Aí sim, não falta interesse de agir. Ah, entendi. Seriam documentos que só confirmam ou detalham algo que já estava lá e que por si só já daria o direito, não pode ser algo que muda tudo. Perfeito. Não pode ser algo que muda a base do que o INSS analisou ou deveria ter tido a chance de analisar. Fica bem claro que organizar a papelada desde o começo é crucial, né? Tanto para o INSS quanto para a Justiça, se precisar. Exige atenção, método. E falando em preparação, em método, para quem está aí na luta dos estudos, seja para concurso jurídico ou outras áreas que exigem muita leitura, muita organização. É verdade. Nessas horas, ter a ferramenta certa para organizar o estudo, para revisar, faz toda a diferença, né? Lidar com muito conteúdo exige estratégia. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ótimo. Bom, voltando aqui para a nossa decisão do STJ. Já entendemos melhor quando dá para ir para a Justiça. Mas e o dinheiro? Como o tema 1124 afeta a data de início do benefício, a famosa DIB? Boa pergunta. O tema 1124 também quis botar ordem nisso, na DIB. Ele estabeleceu umas diretrizes, conversando com outros julgados importantes, tipo o tema 995. Basicamente, são 3 cenários principais para definir a DIB. Ok, 3 cenários. Qual o primeiro? O primeiro é o mais simples. A ação judicial usa os mesmos fatos, as mesmas provas do processo administrativo. Nesse caso, se o juiz vê que os requisitos já estavam cumpridos lá na data de entrada do requerimento, a DER, a D é a própria DER. Certo. Agora, se os requisitos só foram cumpridos depois da DER, aí a DIB vai ser essa data posterior. Faz todo sentido. O benefício começa quando o direito nasceu, baseado no que o INSS viu ou deveria ter visto. E o segundo cenário? O segundo é aquele caso da falha do INSS. Lembra, o pedido era apto, mas incompleto, e o INSS não pediu para complementar. Sim. Se a prova que faltava só aparece lá na Justiça, o juiz ganha mais flexibilidade para a DIB. Ele pode fixar na DER se achar que já estava tudo certo desde lá, ou numa data posterior, mesmo antes da citação.
É um jeito de dizer que o atraso não foi culpa do segurado, foi omissão do INSS. Interessante. Quer dizer, o tempo perdido pela falha do INSS não joga contra o segurado no início do pagamento. E o terceiro cenário? O terceiro é quando uma prova essencial mesmo, aquela que define o direito, só aparece depois que a ação judicial já começou, ou quando era impossível conseguir ela antes. Pensa numa perícia judicial complicada, num PPP que a empresa enrolou anos para entregar, uma prova de roça que só surgiu depois. Situações onde não tinha como, realisticamente, levar essa prova para o INSS lá no começo. Exato. Nesses casos bem específicos, a DIB vai ser a data da citação válida do INSS no processo. Ou, se os requisitos só foram cumpridos depois da citação, com essa prova nova, aí a DIB é essa data posterior. E sempre lembrando da prescrição, né? Mesmo que a DIB seja lá atrás, na DER, o pagamento dos atrasados fica limitado aos 5 anos antes da ação, a súmula 85 da STJ. Perfeito. A prescrição quinquenal das parcelas não muda. O direito pode ser reconhecido desde a DER, mas o bolso só sente os últimos 5 anos antes da ação judicial. E essas regras novas do tema 1124 já estão valendo para tudo? Para processos que já estavam andando? Sim, o STJ determinou aplicação imediata, ou seja, vale para todos os processos correndo por aí que ainda não têm decisão final definitiva, o famoso trânsito em julgado. Uau, bastante coisa. Tentando amarrar tudo, o que fica de mais importante dessa decisão, na prática? Acho que dá para resumir assim. Primeiro, o pedido no INSS tem que ter um mínimo para ser entendido, tem que ser apto. Fazer pedido fantasma só para ter um não cola mais para ir para a justiça. Certo. Segundo ponto. Se o pedido dá para entender, mas falta documento, o INSS tem que pedir para completar. Se não pedir, a bola está com o INSS e o caminho para a justiça está livre. Terceiro, levar novidade importante, fato ou prova essencial, direto para o juiz. Regra geral, não pode. Tem que voltar para o INSS, fazer novo pedido. A exceção é se for só um reforço do que já bastava lá atrás. E quarto, a data de início do pagamento, a DIB, vai depender de quando o direito nasceu, se o INSS colaborou ou não, e se apareceu prova nova essencial que era impossível ter antes. Exato. No fundo, é uma mudança que exige mais cuidado do segurado e do advogado no início, lá na fase administrativa, mas também cobra mais do INSS uma postura mais colaborativa. Par-se mesmo uma tentativa de deixar o fluxo mais lógico, né? Forçar uma análise administrativa real antes de tudo virar processo judicial. É aquela busca pelo equilíbrio que a gente falou no começo. Tentar desafogar a justiça, sem fechar as portas para quem realmente tem direito e encontra dificuldade no INSS. A grande pergunta agora é: como isso vai funcionar no dia a dia? Verdade. Abre um monte de questões, né? Abre sim. Será que o INSS vai de fato conseguir ser mais colaborativo, pedir os documentos certinho? Ou será que na prática isso vira mais uma barreira, principalmente para quem tem mais dificuldade de conseguir documento, de montar esse requerimento apto? E como os juízes vão interpretar isso? O que é documentação mínima? O que é desídia do segurado versus falha do INSS? São pontos que, com certeza, a gente ainda vai ver muita discussão, muita jurisprudência se formando. Sem dúvida. Um tema para a gente continuar de olho. Bom, com isso a gente fecha a nossa análise de hoje sobre o tema 1124 do STJ. Espero que tenha ajudado a entender melhor essas mudanças importantes no direito previdenciário. Com certeza, é fundamental estar atualizado. Exato. Até a próxima.